Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais esse dia de vida, agradecer por vocês que estão fazendo parte do meu canal de YouTube. Já são 81 inscritos, eu louvo a Deus por isso. E quem dera todos, pudesse ouvir as ministrações que estão sendo liberadas nesse canal. São devocionais que têm me enriquecido muito, porque a palavra do Senhor é maravilhosa e ela nos enriquece, né? Então vamos lá fazer o nosso devocional de hoje. Antes de fazer o nosso devocional de hoje, como sempre, eu quero começar orando pela minha vida, pela sua vida que vai estar aí ouvindo a palavra de Deus, amém? Vamos estar orando? Pai querido, eterno Deus e Pai, eu entro na Tua presença em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste devocional, Tu és bem-vindo aqui no meu lar, na minha casa, nessa filmagem, na vida dos fiéis seguidores que estão muitas vezes assistindo, Senhor Deus, essas ministrações. Que o Senhor tenha liberdade de agir aqui, Senhor, com poder e graça, manifestando aquilo que Te apraz e glorificando o nome do Pai, do Filho, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Venha sim, Senhor, fazer o Teu mover no nosso meio, Deus. Que as Tuas palavras venham derramando poder, porque a Tua palavra é poder para a salvação. Tua palavra liberta, Tua palavra traz cura, Tua palavra traz direção, capacitação e fortalecimento. Por isso, ser conosco, Senhor, e abençoa este devocional de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia hoje, no devocional que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10, que está escrito assim: No demais, meus irmãos, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos na verdade, e vestir a couraça da justiça, calçar os pés da propagação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Pois tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas, no Espírito, vigiando assim com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor também diz lá no livro de 1 Pedro 5, verso 5, capítulo 5, versículo 8, estais alertas e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Devemos estar atentos contra as situações que nos perturbam, porque o diabo, ele muitas vezes, ele lança setas, não somente na nossa mente para tentar nos acusar, a qual nós devemos resistir firme, tomando, que nem está escrito aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Porque o diabo, ele tenta lançar setas muitas vezes na nossa mente. Setas muitas vezes de derrota, setas muitas vezes de acusação, e a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse
que o diabo é acusador dos irmãos, que acusa diante do trono de Deus de dia e de noite. Pode uma coisa dessa? O diabo todos os dias está diante do Senhor, acusando de dia e de noite. Foi isso que ele fez com Jó. Ele vinha de passear a terra e Deus ele diz para Satanás: vinde o meu servo Jó, um homem que temente a mim, que se desvia do mal. Pois Satanás acusou Jó de servir a Deus simplesmente pelos bens material, pelas posses, por uma vida abençoada. Então Satanás ele sempre procura pretexto e as situações para que venha nos acusar. Mas por isso nós devemos estar firmes, alerta contra as ciladas de Satanás. E aqui está escrito também, né? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos guerrear, né? Não contra pessoas, porque está escrito: sejais sobre alerta e vigilante, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. O diabo ele tenta o tempo inteiro usar pessoas para tentar nos colocar muitas vezes para baixo, com palavras de acusação também. Não só basta somente ele lançar setas muitas vezes de pensamentos destrutivos em nossa mente, mas como muitas vezes ele vai procurar pessoas para nos perseguir, para tentar até mesmo caluniar-nos, brigar conosco, armar situações muitas vezes para tentar nos tragar como um leão. Mas nós devemos sempre ter no nosso coração que essas lutas não são como pessoas contra carne. Carne simboliza o ser humano, eu e você. Mas a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, governadores deste mundo tenebroso, que agem nos lugares, nas regiões celestes, são hostes celestiais, espirituais da maldade, a qual está escrito, que nos lugares celestes. Mas, quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, nós podemos lutar não com as armas espirituais, mas não com as armas carnais, desculpa, mas com as armas espirituais de Deus que Deus nos colocou, que é a palavra do Senhor, que é através dos louvores, que é muitas vezes nos calando diante do adversário, que usa pessoas que são carne, né? Por isso que a palavra do Senhor fala, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra aqueles que estão por trás de pessoas que vêm para tentar nos machucar, nos constranger, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos estar revestidos dessas armaduras para que nós venhamos lutar da maneira correta, amando, perdoando, fazendo silêncio quando alguém está enfurecido, brabo. Eu já passei situações de aqui que algumas madames minhas, patroas, estavam muitas vezes agitada, nervosa contra mim, por conta de nada. Eu não tinha feito exatamente nada. Mas tudo o que eu fazia no trabalho não estava bom, não estava insatisfeita, sendo que eu estava dando o meu melhor. O que eu comecei a fazer? Antes de trabalhar, eu comecei a orar, colocar a pessoa na presença de Deus. Deus derramou um amor tão grande no meu coração por aquelas almas, que eu comecei a abençoar, que eu comecei a declarar as palavras do Senhor ali e me colocar em função da obra do Senhor naquele lugar, em função da vontade do Senhor para ser bênção naquela vida que muitas vezes me acusava de algumas situações dentro daquela casa, de coisas que sumia, de pequenos estragos que já tinha na casa, de outras pessoas que já tinha arrumado ali. Então, comecei a guardar meu coração e orar, abençoando certas pessoas ali no meu trabalho. E assim foi por muito tempo, muitos dias, até que um dia Deus mudou a situação,
colocou amor no coração daqueles patrões e patroas para me acolher em amor em vez de me perseguir. E eu fiquei tão abençoada por meus patrões e por Deus que derramou este amor, essa graça, desfazendo todo o dardo inflamável de Satanás, que estava tentando armar laços ali na área profissional minha, que os meus patrões, aonde eu ia, o Senhor estendia o favor e o cedro de graça na minha vida. Todas as minhas patroas gostavam dos meus trabalhos, ainda me presenteava. Eu tinha uma patroa que todos os anos ela me dava uma oferta muito boa, me dava 100 euros, 150 euros para passar o ano novo. Ela dizia que era uma oferta para que eu pudesse passear em um restaurante com a minha família e sempre procurava me dar presentes. Essa patroa me amava muito, a ponto de colocar o meu nome no livro dela. Então, até hoje eu oro por essa patroa minha, porque é uma grande escritora, uma mulher de Deus, uma mulher sensível, e que no momento que eu comecei a trabalhar, eu vi que Satanás queria por tudo que eu saísse daquela casa, armando cilada, armando laços. E muitas vezes, até mesmo no nosso lar, o diabo muitas vezes tenta armar contenda entre o marido com a esposa, entre filhos com os pais. E o que nós devemos fazer? Orar e lutar com as armas espirituais. E a palavra do Senhor também está dizendo ali, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, está escrito: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Aqui no Efésios 6, capítulo 12, está falando que porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as trevas destes séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Pois mesmo que eles se encontram ali, essas hostes da maldade, no lugar celeste, Deus ele veio reivindicar para mim e para ti o lugar de posicionamento também, juntamente com ele nesses lugares celestes, a qual as trevas também tentam operar, para que nós venhamos combater juntamente com Cristo Jesus contra essas hostes celestiais da maldade que atuam nas regiões celestes também, a qual está escrito aqui: ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós devemos nos posicionar, porque nós fomos alistados com Cristo Jesus quando nós recebemos ele, o Senhor Jesus, para combater as trevas que estão ali nas regiões celestes também. Então nós combatemos através de quê? Através de oração, através da palavra do Senhor. Nós devemos estar cingidos os nossos lombos com a verdade, falando a verdade, cada um o seu próximo, vigiando, pregando a palavra da verdade, revestido com a couraça da justiça, né? Que somos justificados mediante a graça em Cristo Jesus, com boas ações, com boas atitudes, cingindo os nossos e calçando os pés com a sandália da propagação do evangelho da paz. Nós devemos fazer a obra do Senhor nessa terra. Deus é bom, é maravilhoso. Sempre que nós podemos, nós devemos ter uma palavra do evangelho na nossa boca, para aqueles que estão à nossa volta, onde nós passarmos. No sábado mesmo, eu saí para ir trabalhar. A minha filha levou o seu estudo do batismo, a qual faltava alguns exercícios para ela fazer. E teve uma criança que me perguntou, né? Ele perguntou para mim: tia, ela está estudando ali, nós somos cristãos? Falou para a mãe dele: nós somos cristãos também, não somos não, mãe? E ela falou assim: não, nós somos católicos. E aí ela pegou e falou para ele: nós somos católicos.
mas ele perguntou para a mãe, qual que faz a diferença entre católico e cristão? Aí eu falei, nós somos protestantes e nós cremos somente em Deus, na ação do Espírito Santo e em Jesus. Porque Jesus, aí expliquei a diferença, né, entre o católico para o cristão. Eu falei assim, porque vocês católicos creem em imagens, santos, e nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, crendo que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus entre Deus e os homens, a qual nos leva a acesso ao Pai diante da sua vida. Então, nós não precisamos de santos para ir ter acesso até Deus. Nós temos Deus como mediador. Então, eu expliquei-lhe a palavra da verdade. Aonde eu vou, eu procuro levar o evangelho. Esse evangelho que traz vida, traz esperança. E quando eu falei isso para essa criança, eu senti sair poder. Eu senti sair poder, porque o evangelho é poder para a salvação. Eu falei com tanta graça ali a essa criança que eu senti a graça de Deus nas minhas palavras. Então, o que é isso aqui? É que nós devemos calçar os pés com a propagação do evangelho da paz. Nós devemos derramar dessa paz aonde nós passarmos, desejar que o Senhor derrame paz também para a vida das pessoas, ser portadores de paz, ministro da paz, levar paz aonde quer que nós fomos em Cristo Jesus. Amém? E nesse texto de revestir das armaduras de Efésio, também eu coloquei aqui no meu estudo devocional. Com Cristo nós reinamos e vencemos. Com Ele não precisamos temer mal rumores. E coloquei os Salmos 46. Salmos 46, vamos ler lá? Eu já vivi situações de que o diabo usa pessoas para tentar nos ferir, nos machucar, e me posicionar em oração e sentir um grande amor por essas pessoas, que hoje não é mais pedra de tropeço no meu caminho e nem impedimento algum. Eu vejo como vasos a qual o Senhor transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque é isso que Deus quer fazer com essas pessoas que se deixam muitas vezes usada pelo diabo. Por isso a gente não pode querer lutar com as nossas armas carnais, mas sim com as armas espirituais e abençoar as vidas que se encontram preso, vulnerável, sendo usado pelo Satanás muitas vezes para tentar nos colocar, às vezes nos esbofetear. Então, aqui está escrita a fé perfeita em Deus. Aqui está escrito que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares. Aí há um rio ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, pode mostrar aqui que tudo pode estar num caos na vida, mas que nossa vida tem que ter a paz, estar em calmaria, com a certeza que Deus é aquele que governa as nossas vidas, né? Há um rio cujas correntes de água alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não permitirá que seja abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Aqui mostra que as nações podem até se embravecer. Os reinos se moverem, mas ele levantou sua voz e a terra derreteu. O Senhor é o Deus que põe termo na guerra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, quantas assolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros nos fogos e diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Tem algumas versões que falam: parai de lutar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aquietai-vos, outras versões, está escrito também:
fazer silêncio, né? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso nós não devemos temer mal algum. Mal algum nós devemos temer. Nós devemos esperar no Senhor e saber que Ele é aquele que peleja por nós e nos garante a vitória. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse devocional abençoado que o Senhor me deu hoje. Que o Senhor venha nos revestir das suas armaduras de Efésios, Senhor. Que nós possamos cingir o nosso lombo com a verdade, estar abraçando a couraça da justiça. Ó Deus, que nós possamos estar, Senhor, com o capacete da salvação sobre a nossa cabeça, a espada do Espírito, Senhor, a sandália da paz. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar, discernir a guerra e guerrear, Senhor, não com a nossa força, Senhor Deus, mas na força do Teu Espírito Santo, com as armas espirituais, para destruir todas as obras, Senhor, do diabo, porque Satanás é ao nosso derredor, está ao nosso derredor rugindo como um leão, caçando procurando quem possa devorar, mas há poder no sangue de Jesus e o Teu poder dispersa todo dardo inflamável do maligno mediante a nossa fé em Cristo Jesus, ó Pai. Através da nossa fé, Pai, os dardos inflamáveis do maligno, ele é retirado da nosso meio. Não há poder em Satanás. O seu poder é limitado. Uricalaçubi alabadalaçai. Aramanaxébias. Porque o Senhor é o Deus que está conosco. Há certas castas de jejum e oração, há certas castas que só saem com jejum e oração, ó Pai. Por isso nos ajuda a guerrear com as armas espirituais para desfazer todo o dardo inflamável do maligno. Eu repreendo toda ação maligna contra a vida desse irmão que está vivendo tempos difíceis, meu Deus. Tempos que tem que lutar, muitas vezes com essas hostes do inferno, que eles possam se posicionar em Cristo Jesus, a qual nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, e guerrear contra essa maldade do inferno, como um bom soldado de Cristo, alistado no meio da batalha. Ore calassuri alabadalaçai. Derrama, Senhor, eu te peço neste momento de dons espirituais sobre a vida dos meus irmãos. Dons que venha capacitá-los, Senhor, são ferramentas para a obra do Senhor nessa terra, Pai. Vem, Senhor Deus, adestrar as mãos para a peleja, os dedos para a guerra, capacitar a cada um, Senhor Jesus, a guerrear as suas guerras no poder, na unção e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Os capacita, Senhor. Ser o Senhor a sua força. Ore calassuri alabadalaçai, de calassuri alabadalabadalabadaçai. Porque tem certas guerras, Senhor, que nós não devemos lutar, Senhor, discutindo, contendendo, mas no silêncio. Por isso, na tua palavra, o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ah, rabadaçu de calassúbia. Porque muitas vezes o diabo quer que a gente viva discutindo, Senhor. Muitas vezes o diabo quer que nós venhamos contender, mas o Senhor quer que nós fazemos silêncios em certas situações. Ah, rabasto de calassúbia, alabadalaxébia, deramanassuriandalamanaias. Que cada irmão venha lutar e vencer através do louvor também as suas guerras, ó Deus. As suas guerras, ó Deus, interna, externa. Arabasto de calassube alamaias. Derrama, Senhor Jesus, do teu rio, Senhor, do teu rio espiritual que jorra do teu trono, Senhor, saciando as sedes do sedento este dia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, fazer florescer o deserto de cada pessoa neste grupo, nesse devocional, que o Senhor possa derramar da tua bênção, Senhor, do teu favor, do teu fortalecimento. Capacita cada um, Senhor, a guerrear as suas guerras. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu despeço vocês na santa paz de Cristo. Tenha um dia abençoado.